Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo do projeto Voar com Prazer. Meu nome é Martin Ferdinand, sou piloto comercial de avião e eu ajudo as pessoas a perderem o medo de viajar de avião, medo de voar. Muito bem, no vídeo de hoje a gente vai conhecer um pouco mais de perto essa máquina maravilhosa chamada avião. Muita gente tem me pedido para falar sobre o avião, porque afinal de contas é objeto de fascínio de tantas pessoas, mas ao mesmo tempo é também objeto para medo em tantas outras pessoas, né? Então a gente vai fazer hoje um vídeo onde a gente vai apresentar o avião e as suas partes, em cada detalhe. A gente vai procurar não fazer esse vídeo muito longo, mas de qualquer maneira vamos procurar fazê-lo interessante para que você entenda o funcionamento dele. Ok? Muito bem, para efeito de estudos, geralmente a aeronave ela é dividida em 5 partes, ok? Fuselagem, asas, essa parte traseira aqui chamada de empenagem, trem de pouso, nesse caso aqui a gente não tem trem de pouso porque meu avião ele fica apoiado aqui como se estivesse voando num apoio que tem, então eu não tenho trem de pouso, mas é só imaginar aqui os 2 trens de pouso principais e na frente o trem de pouso de nariz, também chamado de trem de pouso direcional. E motores. Então são essas 5 partes: fuselagem, asas, empenagem, trem de pouso e motores. Eu vou me atrever a colocar um 6º elemento nesse estudo, que são os sistemas, porque essas 5 partes dividem o avião na sua estrutura, na sua parte externa. Mas dentro da aeronave existem inúmeros sistemas e a gente vai falar também um pouco sobre esses sistemas hoje, tá bom? Então vamos começar pelo começo e vamos começar falando da fuselagem. O que é a fuselagem? Fuselagem é o charuto, é o corpo principal do avião. E ele é de suma importância porque afinal de contas sem ele você não tem as outras partes presas a ele, ok? E dentro dele é onde as pessoas estão, sejam eles tripulantes, e aí quando a gente fala em tripulantes estamos falando de pilotos e comissários, sejam eles passageiros. Então dentro da fuselagem vão as pessoas, passageiros e tripulantes, vão as cargas, sejam como se fala, meu Deus do céu? Fugiu aqui agora o termo. Bagagens, desculpa, as bagagens dos passageiros, sejam as cargas pagas, porque as companhias aéreas também têm espaço para carga paga. Sem falar em empresas que são só de cargueiros, mas aí é uma outra área, a gente se concentra sempre em companhia aérea. Mas as companhias aéreas também têm espaço para transportar carga paga. E tudo isso vai dentro da fuselagem. Aliás, por falar em passageiros e carga, uma curiosidade. Você sabia que o lado esquerdo da aeronave ele é o lado social e o lado direito da aeronave é o lado operacional? Pode reparar em todas as fotos, filmagens, todas as imagens que você vê de avião em aeroporto, você vê sempre os passageiros embarcando pelo lado esquerdo. O finger, que é aquela ponte que encosta diretamente do terminal no avião, ou as escadas, são sempre encostados do lado esquerdo, porque é o lado social, por onde entram as pessoas, por onde entram os tripulantes, por onde entram os passageiros, manutenção e assim por diante. Entram e saem da aeronave. E o lado direito é o lado operacional, por onde acontece o abastecimento, por onde acontece também os porões da aeronave, as cargas, elas são colocadas do lado direito. Todas as aeronaves são construídas com os porões para o lado direito, tá? Porque o lado direito é o lado operacional. Às vezes você também vê no aeroporto, aqui atrás, aquele caminhão que encosta, que até sobe uma parte para ficar na altura da porta, para levar o quê? A parte da comissaria, né? O que é comissaria? Comissaria é o conjunto de coisas de alimentos, né? Gelo, suco, comida, guardanapo, enfim, toda a parafernália necessária para a alimentação, né? Isso é chamado de comissaria. Ela também embarca pelo lado direito, lado operacional da aeronave. E aí tem gente que me fala assim: ah, professor, mas eu já vi. Está acabando a bateria aqui do meu computador, então já vamos aproveitar e colocar energia elétrica para que não caia no meio da nossa live. Na realidade não é uma live, é gravado, mas eu gosto de espontaneidade, então vamos continuar assim, ok?
Tem alunos que me falam assim, professor, mas eu já vi abastecimento acontecer do lado esquerdo da aeronave. Isso pode acontecer? Pode. É raro, mas pode acontecer. Lembrei daquela expressão que fala, é raro, mas acontece muito? Nesse caso não, é raro e acontece pouco. O que pode acontecer que o abastecimento tenha que ir para o lado esquerdo da aeronave? Isso é, como eu falei, muito raro. A parte elétrica, a gente vai falar no final desse vídeo de hoje, nós vamos falar um pouquinho do sistema elétrico também. O avião ele tem geradores próprios, né, que ficam nos motores. Quando os motores são acionados, eles não geram somente tração para que o avião se locomova para frente. Ele também, como ele é uma turbina em movimento, se extrai do giro dos motores também energia elétrica. Eles funcionam como dois geradores. Quando eles são desligados, existe um terceiro motorzinho no cone de cauda chamado de APU, Auxiliary Power Unit, unidade auxiliar de energia, de força, né? Que é uma miniatura do motor do avião, só que não tem o objetivo de fazer o avião ser tracionado para frente. Ele é bem pequenininho mesmo, mas tem o objetivo de quê? De manter um gerador funcionando para fornecer energia elétrica e ar-condicionado, energia pneumática para a aeronave quando ela está com os motores desligados. Muito bem, quando a aeronave chega de um voo e para no pátio para estacionar, antes de desligarem os motores, os pilotos ligam a APU lá atrás, para que o gerador funcione e assim quando eles desligam os motores, continua tendo energia elétrica funcionando, o ar-condicionado funcionando. Muito bem, eles têm duas opções, ou eles ligam a APU lá atrás, na aeronave, ou eles usam também um gerador de solo, do chão, usam literalmente a energia elétrica do aeroporto. Existe uma unidade chamada de GPU, que é a Ground Power Unit, é a unidade de solo de força. Então é literalmente o avião ligado na tomada. Se você para no aeroporto que tem GPU, eles vão economizar o combustível, porque aquela turbininha lá atrás, a APU, ela usa querosene igualmente que nem os motores, os dois motores principais. Então, se você tem a tomada à disposição, vamos ligar na tomada do aeroporto e não gastar o querosene da companhia aérea. Ok, sem problema nenhum. Mas quando você para em um aeroporto que não tem GPU, e isso não é tão raro, eles mantêm a APU lá atrás ligada. Por isso que muitas vezes quando você está andando na pista do aeroporto, você chega próximo da cauda, tem aquele apito estridente, psss, super alto, incomodando, e fala assim, nossa, que barulho é esse? É o barulho de uma miniatura de uma turbina que fica no cone de cauda gerando energia elétrica e ar-condicionado para o avião. Muito bem. Agora imaginemos uma situação assim, que a aeronave para num aeroporto que não tem GPU, então não tem tomada, e a APU dela não está funcionando. A APU não é um dos equipamentos que fazem parte da MEL, Minimum Equipment List. O que é isso, Minimum Equipment List? Lista de equipamento mínimo. É uma lista onde estão os instrumentos listados, os equipamentos listados, que não podem estar sem funcionar, ou seja, a aeronave não sai do chão se algum desses equipamentos que está nessa lista não estiver funcionando. E a APU não faz parte dessa lista, você pode voar sem APU, até porque os motores vão gerar a energia elétrica e ar-condicionado necessários durante o voo. Depois que se desliga, aí usa-se o GPU ou faz-se algum outro tipo de manha, digamos assim, que a gente vai falar dela agora. Muito bem, então, se você chegar no aeroporto que não tem GPU e a tua APU não está funcionando, o que muitas vezes é feito? Muitas vezes um dos motores tem que ficar ligado para que você tenha energia elétrica dentro do avião e ar-condicionado, tá? E aí, se você vai deixar um dos motores ligados, qual lado você vai deixar ligado? O lado esquerdo, que é o lado social, por onde vão entrar os passageiros, ou o lado direito, o lado operacional? Claro que vai ser o lado direito. Então, o motor direito vai ter que continuar funcionando em marcha lenta. É que turbina, né? Os motores a jato, a gente chama erradamente de turbina, mas os motores a jato, a marcha lenta deles é extremamente acelerada. Eles ficam lá, enfim. E aí, os gases de exaustão de um motor a jato geram muito calor e você não pode abastecer do mesmo lado que o motor estiver funcionando. Você tem um risco enorme de algum acidente acontecer.
um incêndio, alguém passar ali na frente e ser sugado para dentro do motor, alguém se queimar ali atrás ao passar atrás dos gases e assim por diante. Então fica bem mais complicada a questão do abastecimento. A parte de cargas ainda dá para tomar um cuidadinho, mas mesmo assim também é um pouco crítico. De qualquer forma, o abastecimento nesse caso tem que ir para o lado esquerdo da aeronave. E aí medidas são tomadas. Se o avião está encostado no finger, as pessoas vêm direto pela plataforma, entram no avião, não há problema nenhum. Mas se é um aeroporto que você tem que subir pelas escadas, uma série de medidas são tomadas para que haja embarque e desembarque, né? Embarque e ou desembarque dos passageiros com o abastecimento. Geralmente o embarque, né? Porque na hora do desembarque ainda não deu tempo do caminhão encostar. Tem que colocar cones, tem que ser sinalizado, tem que ter alguém da companhia aérea direcionando os passageiros, etc. Uma série de medidas são tomadas. É seguro? É seguro desde que as medidas preventivas sejam tomadas, tá bom? Então, a curiosidade é que realmente na fuselagem o lado esquerdo é o lado social e o lado direito é o lado operacional. Levam as pessoas, levam comida, leva carga, a bagagem dos passageiros e também leva parte do combustível, porque na realidade o combustível de um avião ele fica a maior parte nas asas, tá? Mas uma parte também vai ficar na fuselagem, na barriga da fuselagem. Muito bem, e essa fuselagem ela tem uma suma importância não só por conta de ser a parte principal, mas ela também tem que ser vedada, hermeticamente vedada, porque as aeronaves voam acima das altitudes em que o ser humano consegue respirar. Mas isso é assunto para um outro vídeo, quando a gente falar de sistema de pressurização, despressurização, a gente fala disso num outro vídeo, tá bom? De qualquer forma, ela tem que ser muito sólida, muito... como é que eu vou dizer assim, resistente, porque nesse processo de pressurização, quando a aeronave sobe e a pressão externa diminui, mas a interna continua sendo mantida num determinado nível, a fuselagem da aeronave ela aumenta de tamanho, ela literalmente expande em voo e depois ela retorna. É como se fosse um ioiô, ela infla e desinfla. Isso chama-se ciclo da fuselagem. Ela é projetada para aguentar isso, as aeronaves são projetadas para aguentar até cerca de 90 mil ciclos, ou seja, em torno de 30 anos aí. E de tempos em tempos eles param a aeronave, radiografam para ver se está toda a estrutura em ordem, se não trincou nada, assim por diante. Mas isso também é assunto para um outro vídeo, quando a gente for falar de manutenção e assim por diante. Então essa fuselagem ela tem que ser resistente, mas ela também tem que ser flexível, né? Ela também tem flexibilidade, não só no sentido de expandir nesse sentido, né? Olhando de frente ao avião, mas também ela tem flexibilidade nesse sentido. As asas têm e assim por diante. Toda a fuselagem, as asas e assim por diante, elas são feitas de uma liga metálica chamada de liga aeronáutica, que vai alumínio, uma série de metais que dão resistência, mas ao mesmo tempo dão flexibilidade que é necessária na aeronave. Então, quando você vê a asa balançando no meio de uma turbulência, você vê os motores balançando para lá e para cá, e às vezes até mesmo numa fuselagem muito comprida, na decolagem, você às vezes vê quem está sentado lá no fundo consegue olhar o corredor e ver às vezes o corredor flexionar. Não, é brincadeira, eu mesmo já vi isso pessoalmente. É normal, tá? Isso tudo é feito para ser assim. Muito bem, essa é a primeira parte, fuselagem. Depois a gente vai falar das asas, né? As asas, ao contrário do que se pensa, né? Só tem um par de asas, asa esquerda, asa direita. Isso aqui atrás não é asa, isso aqui chama-se estabilizador horizontal, porque a asa produz sustentação, mas o estabilizador não, ele não tem a função de sustentação, ele tem a função de estabilizar o voo, a gente já vai falar dele já já. Então, asa direita e asa esquerda. Muito bem, qual é a função da asa? Dar sustentação à aeronave. E a gente já chegou a falar no vídeo anterior, num dos vídeos anteriores que a gente fez aqui, sobre como o avião voa, né? Por que a asa faz o avião voar, e nunca é demais explicar novamente. Existe um princípio chamado o princípio de Bernoulli, que diz que quanto maior a pressão estática, menor a dinâmica e vice-versa. O que isso significa? A asa do avião ele tem uma curvatura em cima maior do que a curvatura embaixo. Embaixo a asa é praticamente reta, e em cima a asa, no seu perfil, ela tem uma curvatura. Isso faz com que o ar que passa por cima, quando a aeronave ganha velocidade, o ar que passa por cima seja acelerado nessa curvatura, porque as moléculas elas são cortadas pela asa
elas começam juntas e terminam juntas. Se a de baixo andou em linha reta e a de cima fez uma curva, a de cima foi acelerada, ela teve que andar mais rápido, porque ela andou um caminho maior. Então, essa aceleração faz com que o ar, a pressão dinâmica em cima da asa seja maior do que a pressão dinâmica de baixo. E quanto maior a pressão dinâmica, menor a pressão estática. Então, em cima, o ar está sempre sendo acelerado mais do que embaixo. Então, em cima, a pressão estática vai sempre sendo retirada mais em cima do que embaixo, até que chega a uma determinada velocidade em que as diferenças de pressão são tão grandes que a pressão de cima é tão menor do que a de baixo empurra o avião para cima. Portanto, o que faz o avião voar, que começa com a letra V, precisa de uma coisa chamada velocidade, que também começa com a letra V. Velocidade é tudo que o avião precisa. Tá? Por isso que, inclusive, a gente chama as aeronaves de aeródinas. Elas são dinâmicas, elas precisam de dinâmica, de movimento para voar. Todo avião é um planador. Se ele perder os motores só servem para puxar o avião para frente. Se você estiver em voo e perder motor, você põe o nariz embaixo e vem planando. Juro por Deus que isso é real. A gente treina isso com os alunos quando dá aula, ensina os alunos a voarem. Fui instrutor de voo do Aeroclube Jundiaí por 2 anos. Fiz muita pane simulada. Você corta o motor, você não chega a desligar, mas você reduz a marcha do motor e fala pane simulada. Eles abaixam o nariz, a velocidade que estava caindo para de cair e ele vem planando e você procura um lugar para pouso. Antes do pouso, obviamente, a gente arremete e volta a voar, porque é só um treinamento. Mas na vida real, se você tiver uma pane de motor em voo, você consegue planar. A prova disso foi um Fokker 100 da TAM, há muitos anos atrás, que perdeu os 2 motores em voo por conta de um problema de combustível, acho que vazou combustível, alguma coisa assim, enfim, deu pane seca no Fokker 100 a 30 mil pés, eu não lembro qual foi a altitude. Eles estavam voando e a aeronave veio ao solo, só que ela não caiu, ela não despencou do céu, ela veio planando. E aí quando você plana, a primeira coisa que você faz é voar o avião, ou seja, botar o nariz embaixo para garantir a velocidade. E depois você procura um lugar para pouso. E ao contrário do que se pensa, estradas normalmente não são as melhores opções. Geralmente se procura um descampado, né? E é impressionante como de cima, quando a gente olha para baixo, a quantidade de descampado que tem, graças a Deus, né? Ainda tem mais natureza do que cidades, né? Então, aquele Fokker 100 veio e fez um pouso de barriga, porque, né? Aliás, não, aquele pouso até baixaram o trem de pouso, tentaram baixar o trem de pouso para descer na fazenda lá, só que o trem de pouso acabou quebrando e a aeronave bateu de barriga. O mais aconselhável é descer de barriga. De qualquer forma, as asas então são as partes fundamentais para o voo da aeronave, porque são elas que dão a sustentação. Existem partes móveis nela que ficam na parte de trás da asa. Aliás, para a gente falar da parte de trás, vamos nomear a asa. A parte de cima da asa é chamado de extradorso, dorso, lado, né? Extradorso, e a parte de baixo é chamado de intradorso. O extradorso, que é mais curvo do que o intradorso. Aqui, próximo da fuselagem, é a raiz da asa, aqui é a ponta da asa. Aqui, essa parte da frente que ataca o vento é chamado de bordo de ataque. E aqui, por onde o ar escoa, é chamado de bordo de fuga. E a distância entre uma ponta da asa e a outra é chamada na aviação de envergadura, ok? Então, na parte do bordo de fuga da aeronave, você vai ter superfícies móveis. Tem em cima também, mas novamente, isso é assunto para um outro dia, tá? Quando a gente for falar um pouco mais sobre a parte de teoria de voo, um pouco mais sobre a parte da física. Hoje a ideia é só dar linhas gerais sobre isso. Mas você tem superfícies móveis aqui, que são os flaps, na frente você tem os slats, ailerons que ajudam a fazer curva e assim por diante, mas nós não vamos nos ater nisso agora, tá bom? Muito bem, então falamos de fuselagem, falamos de asa, vamos falar agora da empenagem. O que é a empenagem? A empenagem é esse conjunto de superfícies aqui atrás, composta de superfície horizontal, que é o estabilizador horizontal, e uma superfície vertical, chamada de estabilizador vertical. Esse conjunto chama-se empenagem. E por que ele chama empenagem? Porque ele faz a mesma função das penas da flecha do índio. Se você imaginar que o índio jogar uma flecha sem as penas atrás, a flecha, por mais que ela seja pontuda na frente, ela vai capotando, ela não tem estabilidade no voo.
Então o que eles fazem? Eles colocam atrás penas para que ela voe em linha reta. O que as penas fazem? Quando eles colocam penas em diversas posições, como essa daqui, como essas partes aqui da aeronave, a flecha voa em linha reta. Por quê? Se você pegar, por exemplo, estabilizador horizontal, ele estabiliza o voo neste sentido. Por quê? Se a aeronave começar a ficar com a cauda muito abaixada, o vento bate embaixo e levanta ela. Deixa eu fazer desse lado aqui para ficar melhor. Ele levanta. Se ela começar a descer demais o nariz, o vento bate em cima e abaixo. Então, a superfície horizontal regula ou mantém o voo, estabiliza o voo neste sentido. E a mesma coisa acontece aqui. Se a aeronave começar a querer guinar um pouquinho para esse lado, o vento bate e traz ela de volta. Se ela quiser vir para cá, o vento bate desse lado e traz ela de volta. Então aqui o estabilizador vertical, ele serve para dar estabilidade direcional na aeronave. Então esse conjunto faz com que a aeronave se mantenha num voo estável, como a flecha dos índios. Os caras descobriram isso instintivamente, que colocando as flechinhas, as peninhas atrás, a flecha não capotava. Ela voava reto e atingia o alvo como desejado. Então, em homenagem às penas da flecha que voa, essa parte das superfícies traseiras se chama empenagem, onde a parte horizontal é chamada de estabilizador horizontal e a parte vertical é chamada de estabilizador vertical. Igualmente que nem nas asas, você tem atrás, no bordo de fuga dessas superfícies móveis. No estabilizador horizontal, você tem uma superfície móvel atrás, chamada de profundor, que vai fazer com que o avião suba ou desça. Quando o piloto comanda no manche para subir ou para descer, o profundor sobe ou desce, fazendo com que a aeronave suba ou desça a cauda e levante ou abaixe o nariz. E o estabilizador vertical também tem atrás uma parte móvel, chamado de leme, que é comandado pelos pedais dos pilotos, tá? Que faz com que o nariz do avião olhe para a esquerda ou para a direita, geralmente utilizado para compensar vento de través, quando o vento vem de lado e você tem que então usar o leme para corrigir a proa da aeronave. São pequenas correções de proa que você usa no leme. Muito bem, falamos da fuselagem, falamos das asas, falamos da empenagem. Vamos falar do trem de pouso. Bom, trem de pouso na realidade são as rodinhas do avião, que aqui não estão, mas você tem que imaginar que nas aeronaves comerciais modernas, os trens de pouso principais estão aqui, geralmente até presos no início da asa, ok? E o trem do nariz, que é o trem direcional. O trem de pouso principal é o que aguenta o impacto na hora do pouso, e o trem de nariz, chamado de trem direcional, é aquele que vai dar a direção em solo para a aeronave. Ele é que nem, são que nem rodas de carro. Você tem a parte do aro, né? A parte do cubo de roda, você tem os pneus, que também tem sulcos para escoar a água, igualzinho a pneu de carro. E eles têm três funções basicamente: apoiar a aeronave no solo, taxiar a aeronave, que é como a gente chama rolar com o avião no chão, taxiar a aeronave e amortecer o impacto da aeronave com o solo. Basicamente é isso. Tem dois tipos de trem de pouso que eles falam, que é o trem de pouso convencional, ou seja, os aviões de antigamente. Isso aqui é uma miniatura da aeronave onde eu aprendi a voar, com o prefixo e tudo: Papa Tango Alpha X-Ray Hotel. Essa aeronave aqui era uma aeronave do Aeroclube de Jundiaí, onde eu aprendi a voar, e eu comprei uma miniatura dessa aeronave e guardo com muito carinho. Muito bem, as aeronaves, sejam elas pequenininhas como essa aqui, aeronaves de treinamento, ou sejam os aviões iniciais de passageiros lá no início do século XX, eles eram com trem de pouso convencional e as aeronaves no solo ficavam nessa posição, porque o trem de pouso principal era na frente e o trem direcional era atrás. E se chama de convencional justamente porque os primeiros foram assim. Depois é que eles mudaram para os trens de pouso como eles são hoje em dia, que são o trem de pouso principal atrás e o direcional na frente, chamado de trem de pouso triciclo. Exatamente como um triciclo de criança, né? Que você senta lá, tem duas rodinhas, uma na frente, você vai pedalando e tudo mais. Então, em homenagem ao triciclo, é o trem de pouso triciclo hoje das aeronaves. E elas são recolhidas durante o voo, né? Depois da decolagem se recolhe o trem de pouso para evitar o arrasto, né?
o que faria, se você não recolhesse o trem de pouso, você teria um consumo de combustível muito grande e não seria interessante comercialmente. Então as aeronaves comerciais todas recolhem o trem de pouso para que a aeronave deslize, literalmente deslize no ar com mais tranquilidade. Muito bem, falamos em fuselagem, asas, empenagem, trem de pouso e vamos também falar dos motores. Muito bem, essa aeronave aqui, o Airbus 380 da Emirates, tem 4 motores, mas hoje a principal configuração de aeronaves comerciais leva 2 motores, tá? Desde os Airbus 320, Boeing 737 da aviação brasileira aqui, que a gente vê nas companhias Embraer 195, que a gente vê na Gol, na TAM, na Azul, mesmo nas aeronaves maiores, Boeing 777, Boeing 787, Airbus 350, você tem uma série de modelos de aeronaves que a configuração de motores hoje em dia são 2 motores principalmente. Essa tem 4 porque é a maior aeronave de passageiros do mundo, é muito pesada, então eles usam 4 motores. Mas mesmo tendo 2 motores, é importante que se saiba que uma aeronave consegue continuar voando mesmo perdendo um dos 2 motores. Tá? Quando você perde um motor, você fica monomotor. É uma situação de emergência? Sim, é uma situação de emergência porque você tem que pousar o mais breve possível. Mas ela voa normalmente, ela é plenamente capaz de voar somente com um motor. O que é importante? Primeiro, não vamos chamar motor de turbina, motor de avião. A turbina é só uma parte dentro do motor. Tá? A gente vai falar isso também num outro momento, quando a gente falar especificamente dos motores ou de manutenção e assim por diante, não é o objetivo hoje. Mas os motores têm como função puxar o avião para frente. Os motores não têm a função de sustentação, ok? Perdeu o motor, se perder o motor o avião cai. Não cai. Primeiro que se você perder um dos motores, você tem o outro para continuar voando, se tiver só 2 motores. Se você tiver um monomotor como esse aqui, a gente costuma dizer que quando você voa monomotor, você já decola em emergência, né? Porque você só tem um motor. Mas de qualquer forma, se você tiver numa aeronave comercial, você vai ter 2 motores. Se um falhar, você ainda tem o outro. Tá? E isso acontecer é muito raro. Muito, mas muito raro. Imagina a quantidade de voos que acontecem diariamente no mundo todo. E a quantidade de incidentes ou acidentes que você escuta é tão baixíssima. Inclusive, acho que na história da aviação, recente pelo menos, só aquela história do Rio Hudson, lá que uma aeronave decolou do LaGuardia em Nova York e teve bird strike, né, que foi engoliram pássaros nos 2 motores, os 2 motores perderam a tração e a aeronave literalmente voou, virou um planador. E aí em cima de Nova York, que é um paliteiro, que só tem prédio, não tem aonde pousar, não tem descampado, não tem nada, o piloto viu que não dava para voltar para o aeroporto. Pela experiência dele, ele olhou e falou assim, não conseguimos chegar no aeroporto. Ele viu o Rio Hudson lá embaixo e falou assim, vamos descer de barriga no rio mesmo. E ele salvou a vida de todos os 145, 146 passageiros, se não me falha a lembrança. De qualquer forma, os motores têm a função de puxar o avião. E se você perder um dos motores, você ainda tem o outro. Tá? E os motores são cada vez mais bem construídos, são cada vez mais bem testados. O maior motor já construído para avião no mundo até hoje foi o motor do Boeing 777, o 777. Ele tem um calibre, né, um tamanho, um bocal tão grande que ele é do tamanho de um Boeing 737, da fuselagem de um Boeing 737. É muito, muito grande. E quando esse motor foi construído, o FAA, que é a ANAC americana, né, ela exigiu que para certificar esse motor, testes assim absurdos que depois na época se achavam absurdos, mas depois viraram um padrão para a construção de motores no mundo, né? Esses motores foram testados com um disparo de aves congeladas, com o motor girando na máxima potência, e eles tinham que continuar gerando pelo menos 75% da tração, mesmo engolindo lá 4 aves com 1 kg de peso congeladas. Eu não lembro exatamente os detalhes da especificação, mas esses motores, eles são fantásticos. Eles realmente dificilmente vão parar de funcionar por alguns pássaros, né? Aquele lá do LaGuardia, eles devem ter engolido muito pássaro para os motores terem perdido a tração deles, né?
De qualquer forma, essa é a função dos motores, puxar o avião para dar velocidade e é a velocidade que sustenta o avião no ar. Muito bem, essas são as 5 partes que compõem um avião, mas eu gosto de colocar uma sexta parte que são os sistemas que tem a bordo. E existem inúmeros sistemas. De um deles a gente já deu uma pincelada hoje, que é o sistema elétrico, né? Que é justamente alimentado pelos geradores dos motores ou o gerador da APU no cone de cauda. Aí muita gente me pergunta, professor, mas e as baterias? O avião não tem baterias? Tem, o avião tem baterias. E para que servem então as baterias? As baterias só são utilizadas em caso de emergência. Elas só servem para, caso você em voo tenha perda dos 2 motores, não tenha APU funcionando, sei lá o que, as baterias entram automaticamente em ação, mantendo alguns dos instrumentos vitais, né, fundamentais dos pilotos em funcionamento, e na cabine de passageiros elas vão iluminar as saídas de emergência e luzes de emergência também vão, ao longo do corredor, vão mostrar o caminho até essas saídas. Porque você pode ter uma emergência do tipo fogo a bordo e as pessoas não enxergarem nada. E no escuro, com fumaça ainda, então fica difícil, né? Então, por isso que existem luzes de emergência que conduzem até as saídas, ok? Então, as baterias fazem isso. Elas, na cabine de passageiro, elas mostram o caminho até as saídas. No cockpit, né, na cabine de comando, mantém alguns dos instrumentos principais em funcionamento. E do lado de fora, luzes também mostram as áreas por onde os passageiros eventualmente podem vir a ser evacuados, ou seja, a área externa das portas e a área externa das janelas sobre as asas e o bordo de fuga das asas. Você tem que imaginar que se as pessoas saírem sobre a asa, elas têm que escorregar da asa e vão cair no chão atrás da asa. Então também tem luz ali, tá? Mas essas luzes só se acendem caso haja uma falha do sistema elétrico principal que é suprido pelos geradores. E elas duram só 30 minutos, porque justamente servem para emergência. Então elas só duram 30 minutos. Então bateria só em emergência, não queira que elas precisem ser utilizadas. Sistema elétrico, o que mais que a gente tem? Sistema de combustível que armazena, transfere combustível de uma asa para outra para equilibrar peso. Sistema de combustível, além do sistema de combustível a gente tem sistema de pressurização. Esse é muito importante falar para vocês porque ele é fundamental principalmente para os passageiros atrás. O que acontece? Quanto mais a gente sobe na atmosfera terrestre, menos pressão atmosférica tem, então também mais espalhadas estão as moléculas de ar, inclusive as de oxigênio. Então, cada vez o ar fica mais rarefeito e a gente acima de uma determinada altitude, aí, no caso 14.000 pés, a gente não consegue mais respirar. Então, a cabine da aeronave, né, a cabine, seja a cabine de comando ou a cabine de passageiros, ela é mantida sob uma pressurização para que as moléculas de ar fiquem simulando que você está mais baixo do que a aeronave está de verdade. A aeronave sobe a 30, 35, 40 mil pés, o que dá aí 10, 11, 12 quilômetros de altitude, tá? Mas dentro da cabine eles mantêm a pressurização a cerca de 8.000 pés, o que dá aí mais ou menos uns 2,5 km de altitude. Mas vamos falar sempre em pés. Por que isso? Porque os estudos mostram que acima de 10.000 pés, até 10.000 pés o ser humano respira mais ou menos legal. Tá? Acima de 10.000 pés aí já começa a dar aquela sonolência, alguns efeitos da chamada hipóxia, que é falta de oxigenação do cérebro, né? E acima de 14.000 pés aí realmente as pessoas vão desmaiar ou vão até eventualmente perder a vida se não receberem oxigênio. E é por isso que se mantém a pressão em torno de 8.000 pés, o equivalente a 8.000 pés dentro da cabine. Ah, professor, mas por que não mantém a 2.500 pés, que é a altitude de São Paulo? Porque mesmo mantendo 8.000 pés dentro da cabine, que é uma altitude um pouquinho mais alta do que São Paulo, ou do que cidades mais altas, mesmo até La Paz, por exemplo, que é uma cidade aqui na América do Sul, ela é bastante elevada, mas mesmo assim, você tem que manter uma altitude aí de 8.000 pés, por quê? Porque com 8.000 pés, a diferença entre a pressão interna e externa já faz com que a fuselagem se dilate, já existe um diferencial de pressão forte o suficiente para forçar a fuselagem a aumentar de tamanho. Se você fosse manter uma pressão interna
de um nível de uma cidade, 2.000 pés, 3.000 pés, 1.000 pés, 0 pés, nível do mar, a pressão interna seria, a diferença seria muito maior ainda, e isso geraria um desgaste da estrutura muito maior. Então, quando você está dentro da aeronave, você sai sim de, por exemplo, 2.500 pés em São Paulo e sobe como se fosse até 8.000 pés. E na hora que o avião está descendo, você sente às vezes o seu ouvido apertar, ou às vezes você sente algum desconforto, principalmente se estiver gripado. Né? Se estiver gripado, de preferência não voe, porque se você tiver entupimento nas suas vias aéreas, na hora que você for descer de 8.000 pés para a altitude da cidade que você for pousar, por exemplo, se você for pousar no Rio de Janeiro, que é ao nível do mar, você vai descer de 8.000 pés até 0. E aí realmente vai haver aquela pressão no ouvido, como quando você desce a serra de carro, você vai percebendo que seu ouvido vai fechando e você vai engolindo saliva para compensar isso daí. A mesma coisa acontece na aeronave, porque dentro você sobe realmente da altitude da cidade até 8.000 pés e depois desce. Mesmo que a aeronave tenha saído dessa mesma altitude e vá até 40.000 pés. Muito bem, mas o que acontece? Pode acontecer uma despressurização e a pressão interna vazar para fora. Nesse caso, aí vão acontecer algumas coisas a bordo, mas a gente vai falar quando for falar de procedimentos né, de pressurização e despressurização. De qualquer forma, sistema de pressurização, muito importante, porque é ele que dá condições ao ser humano de viver bem e estar bem dentro da aeronave, respirar normalmente e assim por diante. E como ele funciona? Eu vou dar mais detalhes disso quando a gente for falar especificamente de sistema de pressurização e eventuais despressurizações e procedimentos e tudo mais. Isso é muito, muito interessante, mas é isso. Nós já temos aí mais de 36 minutos de vídeo por hoje e já falamos aí das 5 partes principais do avião: fuselagem, asas, empenagem, trem de pouso e motores, e demos uma leve pincelada sobre sistema elétrico, sistema de combustível, sistema de comunicação. A gente pode trazer um vídeo também para falar sobre o sistema de comunicação, seja o sistema de comunicação interno entre tripulantes e passageiros, ou o sistema de comunicação externo também, com o controle de tráfego aéreo. Tem muita coisa para ser falada. Hoje era mais para dar uma pincelada sobre o que é o avião e o que compõe ele. E depois, mais à frente, a gente vai trazer novos vídeos esmiuçando esses assuntos e trazendo as curiosidades que vocês vão apresentando para a gente ao longo do nosso relacionamento. Tá bom? Eu agradeço a vocês pela atenção, muito obrigado pelo prestígio do nosso canal. Siga a gente também no Instagram, Voar com Prazer. Lá todos os dias tem algum post interessante sobre avião. E convide os seus amigos a nos seguirem aqui no YouTube e também no Instagram. Então, eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá!